Bom, pessoal, boa noite. Obrigado a todos pela presença. Só recapitulando não, falando da mecânica dos nossos eventos. Nós temos tido esse bate-papo com assuntos mais diversos desde o ano passado, graças ao processo de internet, metodologia Zoom. Todo mês nós fazemos algum assunto de interesse, não só dos nossos clientes, mas de interesse do meio empresarial. Esse evento em especial, nós estamos muito felizes de ter tido a participação e o apoio do Cindy Lojas, inclusive o presidente Alcione Piva, presidente da Elevato, está conosco também. O palestrante é uma pessoa das mais alto nível dentro do mercado brasileiro de varejo, uma pessoa com muitos prêmios, inclusive, nessa área, um amigo de longa data. Só falando dos nossos próximos eventos, na semana que vem, nós dedicamos o mês de julho agora para falar de alguns assuntos que entendemos importantes. No dia 28, nós temos, por exemplo, uma palestra sobre o reuso de águas, que é um assunto que interessa muito também à indústria aqui do Rio Grande do Sul, principalmente a indústria de alimentos. Eu queria agradecer em especial pessoas amigas, o Sequinato, que é o presidente da Associação Comercial de Santa Cruz, o Belarmino, de Pelotas, a Ivonete Bento, enfim, todos os Horácio de Bento Gonçalves. Nós temos uma lista extensa aí de pessoas que confirmaram. Eu estava brincando com o Escudeiro que, se fosse presencialmente, esse evento não sairia, tamanha quantidade de chuva que está em todo o Rio Grande do Sul, né? Mas, enfim, acho que a Covid nos deu algumas coisas boas entre tudo que aconteceu, e uma delas é poder participar e criar eventos com essa característica. De pronto, eu passo a palavra ao presidente Alcione Piva, que é empresário do comércio e material de construção desde 88, quando adquiriu uma pequena loja que transformou numa das redes de varejo da construção mais exitosas do Rio Grande do Sul do Brasil, porque estão crescendo também em direção a Santa Catarina, pelo menos. E Paraná ainda não sei, né, Pivo? Mas é uma empresa que a gente tem um carinho muito especial, e ele, assumindo o Cindy Lojas, prontamente concordou em ser apoiador institucional desse evento. Então, coloco a palavra para ele e depois já entramos com o Marcos Escudeiro. Bom, boa noite a todos. Obrigado pelas palavras aí, Maurênio. É bondade sua, tá? A gente tem bastante trabalho, é verdade. A empresa está crescendo também, é verdade. A gente começou bem pequenininho lá em 88, comprando lá no juiz de alguém falou em arbitragem, aí eu me lembrei do Ayrton Bernardoni, que era juiz de futebol. Sim. Que foi meu antecessor na empresa. Ele era o proprietário da Bernardoni Azulejos, e a gente comprou dele em 88 lá. E a partir daí a gente passou a denominar a marca Elevato, e hoje já estamos com 19 lojas próprias, uma franquia, já adentramos o estado de Santa Catarina nos últimos 90 dias, aí estamos planejando aí uma expansão bem interessante nos próximos anos. Aí. Assumi dia 1º de abril o Cindy Lojas em Porto Alegre, é uma missão bastante difícil, né, de liderar uma entidade assim, como representativa do setor do comércio, é uma das mais importantes do Brasil pela sua representatividade, pelo trabalho que ela vem fazendo nos últimos anos. Então, tocar uma entidade assim é um desafio mais desafiador ainda do que qualquer outra coisa, é mais desafiador do que a própria empresa Elevato, lá onde tem outros sócios, né? E no caso do Cindy Lojas, a última palavra do presidente tem que me virar nos 30, como os outros, né? Mas sempre é um prazer apoiar eventos como esse, Maurênio e Marcos Escudeiro, trazer esse tipo de tema, que é o e-commerce, é um assunto que interessa muito ao varejo, especialmente agora, depois da pandemia, com tantas mudanças no cenário do comércio, né? Com uma aceleração com extrema velocidade desse movimento de digitalização das empresas, do comércio. Eu tenho certeza que será um belo evento, e sairemos desse evento melhor do que estamos entrando aqui. Um desejo de sucesso aí ao Marcos Escudeiro na sua apresentação, na sua exposição, e vamos ficar atento aqui para que a gente possa aprender muita coisa com ele e
Maurênio, estamos sempre à disposição do Cindy Lojas, né? Levar também para apoiar esse tipo de evento, o maior prazer, tá? Muito obrigado pela oportunidade de estar junto com vocês aí, tá bom? Obrigado, presidente. Bom, dando então início ao nosso evento, apenas comentando, nós devemos ter uma exposição em torno de 30 a 40 minutos. Após a exposição, a gente vai abrir para perguntas que efetivamente quiserem. Nós estamos gravando e a gente tem, para aquelas pessoas que solicitam, para a Juliana, que é onde faz a nossa secretaria, a gente pode estar enviando material, alguma coisa referente à palestra. Então, é bem tranquilo esse processo. O Marcos Escudeiro é um conselheiro de empresas, é professor, tutor, pós-graduado, MBA da FGV, é membro do Conselho de Varejo da Associação Comercial de São Paulo, mais de 40 anos de experiência no mercado de consumo, foi responsável pela gestão que levou por 5 anos o supermercado Cândia, a maior venda por metro quadrado no Brasil, no início dos anos 90, participou do turnaround do Grupo Pão de Açúcar como diretor executivo pela bandeira Extra. Foi apontado como um dos vencedores em 1993 pela revista Exame. Participou da concepção e operação de startups de Atacado, Vila Nova, Tenda, Atacado, Econ Supermercados, entre outros. Associado ao IBGC, é consultor, é conselheiro, melhor dizendo, de várias empresas no Brasil. Cursou especialização de empresas na FGV, em convênio com o IPO, Young President Organization, Crescimento e Turnaround, e a perspectiva de presidente, marca e identidade. É um grande profissional, eu conheço ele há muitos anos, é uma das pessoas mais respeitadas do varejo, é um crítico do processo comercial como um todo, no sentido positivo, mas, sem dúvida nenhuma, uma pessoa que tem muito a nos ajudar e a nos apoiar, especialmente no varejo aqui do Rio Grande do Sul, e é um parceiro de negócios que a gente tem. Escudeiro, muito bem-vindo, obrigado pela presença. Bom, boa noite a todos. O Maurênio já falou um pouquinho da minha história, não vou falar muito, mas eu costumo falar que, mais do que ensinar, eu deixo as pessoas com muitas dúvidas. Porque nós vivemos no Brasil, que ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, né? E o que eu tenho mais ouvido de empresários, varejistas principalmente, é que eles não têm um monte de ideias, diversas ideias. Eu tenho rodado bastante em muitas empresas, mas o que falta, no meu ponto de vista, nessa visão que eu tenho tido nos últimos anos, tem sido o maior conhecimento do cliente, né? De que para quem se vende. Nos últimos anos, tenho me dedicado a estudar mais do que trabalhar. Trabalhei muitos anos, como o Maurênio falou, e nos últimos anos tenho dedicado a estudar o varejo. Eu costumo frisar, eu não sou consultor, o Maurênio faz a consultoria. Eu prefiro ser o conselheiro, porque eu fico com maior liberdade de ser crítico, como o Maurênio falou, né? Então, na verdade, o tema é e-commerce. Eu participei de vários inícios de e-commerce também, e sou um crítico a muita coisa que se faz. Então, eu vou dar uma visão geral do mercado varejo. Como o tempo é restrito, alguém está compartilhando a tela sem querer. Essa não é a minha tela. Vlamir, eu peço que não compartilhe tela nenhuma. Eu não sei quem que compartilhou aí. Vlamir, pronto. Às vezes, eu vou compartilhar agora a minha tela. Só um segundo, por gentileza. Tá. Eu acho que eu mexi no Zoom aqui, agora eu não sei o que eu fiz aqui, mas só um segundinho.
Pronto, agora vai compartilhar direito. Estranho que ela foi para o fim. Vocês estão vendo o começo? Sim. Tá. Bom, falar um pouco, foi até uma sugestão do Moreno, da gente falar sobre e-commerce. Logicamente, é um tema que está muito forte na mídia, e principalmente o que aconteceu na pandemia. Nós vamos ver alguns dados. Eu gosto muito de trabalhar com dados mais do que com achismos, né? E eu vou mostrar isso nesses próximos 30, 40 minutos aqui. Maureen, já leu o meu currículo, essa apresentação vou disponibilizar para o Maureen aí depois entregar para quem quiser. Como ele disse, eu tive uma carreira exitosa, eu brinco, falo assim, eu fui um grande carregador de caixa, comecei no varejo lá embaixo, tive a oportunidade de ter muitos prêmios, trabalhei com a Abílio Diniz, e continuo nessa atividade. E eu sempre falo que a grande questão do varejo, seja ele físico ou seja ele online, é o conhecimento profundo do negócio, de quem é o cliente do seu negócio e onde está esse cliente, né? E a gente, vivendo hoje, né? Domingo a gente viu isso aqui, domingo não, isso aqui é de abril, perdão. Quem tem sustentado o consumo tem sido o brasileiro de alta renda. E aí tem algumas surpresas interessantes, né? Que aumentou na pandemia a venda, 20% a venda de joias, né? E hoje, dia 14, está sendo inaugurado o Empório Fasano aqui em São Paulo, o supermercado mais luxuoso do Brasil, né? São fotos de lá, tiradas ontem, e vale a pena um dia conhecerem, estando em São Paulo. E o Brasil, nesses 2 anos, bateu recorde de venda de Porsche, né? Então, são os Brasis que a gente tem. Tem fila para comprar jatinho. É o extremo do mercado, o extremo A do mercado. E isso tem sido no mundo, né? A Louis Vuitton, que agora está abrindo lojas específicas para clientes Louis Vuitton, né? O nicho da riqueza. O Grupo Iguatemi aumentou suas vendas em 30% agora, né? Essa notícia é de hoje, do valor de hoje. Em compensação, as vendas nos shoppings, em geral, estão caindo, né? Então, você pega tudo que é alta renda crescendo e a baixa renda caindo, né? Não é surpresa quando a gente pega a divisão de classe social feita aqui pela Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa, que esses dados são logicamente antigos, né? Apesar de ter sido publicados no ano passado, você tem 77% das famílias brasileiras ganhando menos que R$ 3.100, né? E tem coisa pior, eu vou mostrar estudos recentes da Fundação Getúlio Vargas aqui. Voltando a 2020, o governo ia pagar auxílio emergencial a 70 milhões de informais, né? Na verdade, foi 68. E depois, em 2021, 1/3 de quem recebeu o auxílio emergencial não terá direito. E aí houve um balanço da ABECS, da Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito, que é quem transaciona essas operações dos cartões, né?
52 bilhões, que foi em 2020, e 7,9 bilhões, que foi em 2021. E aí, mais para frente, a gente vai ver o que isso representou na pobreza do Brasil, né? A pandemia retirou 247 bilhões do consumo da classe média. Notícias recentes, agora de maio, endividamento das famílias bate recorde em abril. A inflação da cesta básica saltou de 13% para 21% em março. Não estou falando nada de novo, eu estou apenas constatando a realidade brasileira, né, do momento. O salário mínimo é insuficiente para comprar a cesta básica. Todo mundo viu isso. 23 milhões de pessoas vivem com menos de R$ 7,00 ao dia. E eu estou passando mais ou menos rápido, porque esse material, acho que todo mundo viu. Se não viu, vai receber, inclusive, os links das matérias e tudo mais. E isso, a notícia mais recente, que deu imprensa e tudo mais, do crescimento da fome de 33 milhões de brasileiros em fome, né? E, novamente, um outro mapa da inadimplência, 65 milhões de pessoas inadimplentes com uma dívida média de R$ 4.000. Total de favelas dobra no Brasil em 10 anos. E aqui era 20 milhões passando fome. Isso era do ano passado, né? Agora falaram de 33 milhões. Entre 2019 e 2021, 9,6 milhões entraram na linha de pobreza, segundo a Fundação Getúlio Vargas. E aí um estudo feito já em 2019, quer dizer, antes da pandemia, duas formas de calcular. E aí eu chamo a atenção para que a gente, quando estuda, mesmo com dados, verificar de onde vêm os dados. Porque mesmo o IBGE mudou muito as fórmulas da pesquisa. Quando você olha a distância da classe A para a classe DE, pela Pesquisa Nacional de Domicílios, essa linha de baixo, né? E compara com o que é declarado no imposto de renda. Porque quando você faz uma pesquisa, a classe alta não declara renda. Agora, na Receita Federal está declarado. Então, quando você fala que a classe A ganha 21 vezes mais que a classe D, isso é na pesquisa perguntada, né? Na Pesquisa Nacional de Domicílios. Agora, quando você compara os dados pela Receita Federal, você vê que é o dobro, né? E essa é a realidade, porque está lá na Receita, né? E aí nós temos aí duas pesquisas que foram divulgadas, inclusive, nas últimas semanas, aqui foi publicada em junho, da insegurança alimentar no Brasil. A falta de dinheiro para comprar comida. 36% da população, agora em 2021, com dificuldade de dinheiro para comprar comida. Veja que, de qualquer forma, em 2020 teve uma queda em relação a 2018 e 30, por causa do auxílio emergencial, e 2021, que foi menor, cresceu. Não é um momento da pandemia, é um negócio que vem crescendo aqui desde 2014. E isso demonstra a montanha-russa da pobreza. Nós vamos ver mais dois gráficos aqui. O zigue-zague dos benefícios que o governo deu, né? Você saiu de agosto de 2020, quer dizer, em março teve o auxílio emergencial, acabou aqui em agosto, depois em março de 2021 de novo, depois reduziu, e agora nós vamos para 2022 com as pobrezas aprovadas, o auxílio à pobreza aprovada hoje, né? Para as eleições, que só vale até dezembro, né?
E aí uma comparação da pobreza anual desde 2016, isso é um pouco assustador, né? Porque pessoas que ganham abaixo de R$ 210 por mês, né? 10,8% da população, e abaixo de R$ 105 por mês, 5,9% aqui. E aí a influência das ajudas do governo, né? A gente vinha desde 2015 aqui com transferências sociais totais, que inclui Bolsa Família e outras coisas, né? O amarelo são outras transferências. Aí vem o auxílio emergencial, lá no meio do ano passado, né? Entre março e dezembro. E não é um grande valor, né? R$ 136 per capita. E depois caiu novamente, teve uma ajudazinha em 2021. Você vê que aquele gráfico inicial que falava dos 71 bilhões e depois dos 7 bilhões, né? É representado nessa distribuição. E outro estudo, também publicado pela GV Social mês passado, fala do mapa da nova pobreza, né? Quer dizer, a pobreza vem indo desde 2012 e agora crescendo novamente. E aqui os dados que também impressionam, né? Quer dizer, R$ 497. Pessoas que vivem com R$ 497 por mês. São com menos de R$ 497, né? Que são 63 milhões de brasileiros, né? E aí vai descendo até 12 milhões que ganham 105, menos que R$ 105. Isso é muito importante falar desses números, porque nós vamos falar de e-commerce e como é que você faz o e-commerce com esse tipo de renda, né? Então, do que se faz? Então, quais são os riscos e as oportunidades? Aqui, basicamente, essa tabela desse gráfico, né, que são 497, que é considerado já a linha da pobreza, né? Depois vem a pobreza extrema aqui embaixo, né? Isso é uma reflexão que faz a gente ficar na dúvida, dependendo do nicho de atuação de cada atividade, logicamente, né? Agora, este ano, o auxílio emergencial chegou a 18 milhões de famílias. Lembrando que em 2020 foram 68 milhões de famílias, né? Então, perdão, 68 milhões de pessoas. E quanto caiu em 2021, né? Agora, vamos ver o que acontece, porque em 2020 ainda existia a chefa da família ganhando R$ 1.200 em média. O ticket médio dos 68 milhões de famílias em 2020, 68 milhões de pessoas, perdão, o ticket médio foi de R$ 800, né? E caiu para 18 milhões de famílias, ganhando um ticket médio de R$ 195, que era o valor da Bolsa Família, né? E que agora aumentou para 400 e deve ir para 600 até dezembro, né? Logicamente, houve uma queda da renda média do trabalhador, desde o final de 2012, vem caindo, e aí você pega o que aconteceu em 2020 até agora, até fevereiro, houve um aumento da renda, né? Em 2020, 2021 já era um valor menor que antes da pandemia, e agora em fevereiro menos ainda, né? E aí outro dado que é impressionante, hoje nós temos mais brasileiros recebendo Auxílio Brasil do que carteira assinada, né? E a renda média é bastante assustadora, né? Entre o Maranhão e a maior renda, que é o Distrito Federal, né? A renda média per capita. A diferença é muito grande, né? Você fala assim,
você tem o Distrito Federal ganhando quase 4 vezes mais, 4 vezes mais, não, 5, 6, 4 vezes mais do que o Maranhão, né? O Distrito Federal ganhando 4 vezes mais que o Maranhão. E aí eu tenho um gráfico que eu sempre uso quando eu falo de varejo. Nesses 40 anos de varejo, esse é o gráfico que representa tudo, né? Quando você está no varejo e vai oferecer serviço, você aumenta os seus custos, né? E se você vai oferecer preço, você tem que baixar seus custos. E isso vale para tudo. E eu vou ter um exemplo aqui interessante e falar assim, o que importa é o preço? E o varejo no mundo que tem crescido é o varejo que vende preço. Por mais que nós, estudiosos de marketing, que eu tenho uma formação inicial, inclusive em tecnologia, né? Fui CIO do Grupo Pão de Açúcar também, a população está procurando preço, né? E é interessante, muita gente conhece a rede Trader Joe nos Estados Unidos, que é uma rede de supermercado conhecida por vender barato. E em 2019, antes da pandemia, eles pararam de fazer delivery. E falaram assim, pô, por que eles pararam de fazer delivery se todo mundo está fazendo delivery, né? Porque o presidente da empresa falou assim, olha, nós somos conhecidos por vender barato. Se eu for fazer delivery, vou ter que subir os preços. Então, não tem delivery. Nosso negócio é vender barato. E esse é o sucesso deles, né? E aqui no Brasil, a gente vê o enorme crescimento dos atacarejos, né? Quase todas as redes de supermercado partindo para atacarejo. Mesmo no Rio Grande do Sul, o próprio Zafari, Comercial Zafari, e tantos outros, IMEC, e eu não conheço todas as redes aí, né? O Passarela, e tantos outros, indo para o atacarejo, porque é uma operação de vender mais barato. E isso é o que está crescendo na área alimentar. Isso é interessante que o Ricardo Amorim, que todo mundo conhece, o ano passado, falou: quando o bolso aperta, o que importa é preço. E eu brinco um pouquinho, né? Porque eu falo que foi plágio isso aí, que há 30 anos, em 1991, esse aqui foi 2021, em 91 eu estava no jornal aqui, ó, no estado de São Paulo, em setembro de 91. Parece que essa notícia é de ontem, né? Crise altera hábitos de consumidores. E na faixa da loja que eu atuava, que é aquela loja que mais vendia por metro quadrado no Brasil, estava escrito: o que importa é preço. E isso faz 31 anos, né? Ou seja, o Brasil é o mesmo. Tem leve altas e baixas, mas digamos que a gente continua em crise. Esses 30 anos, leves aumentos e quedas, né? E o consumo tem crescido nos atacarejos, farmácia também, mas basicamente é esse o comércio que tem crescido. O brasileiro recorre ao atacarejo para economizar na hora das compras. Vendas no varejo tiveram queda em dezembro. O varejo está caindo. Supermercados e restaurantes têm queda agora em janeiro. O varejo perde fôlego e cresce só 0,1% em maio. Notícia de hoje no Valor. E o atacarejo, aqui os dados até 2019, vem num ritmo de expansão impressionante, né? Enquanto aqui tinha levado 15 anos para ter 314 lojas a mais, em 3 anos tiveram 314 lojas, e hoje muito mais. O brasileiro continua recorrendo ao atacarejo para comprar. Criou-se até uma associação, que eles chamam de Associação Brasileira dos Atacadistas de Autosserviço.
Eu, inclusive, em outras palestras específicas do atacarejo, eu tenho falado que o atacado já virou varejo, né? Porque o pequeno comerciante não está comprando no atacarejo, porque ele está encontrando com os próprios clientes deles, né? Dentro dessa associação com 21 marcas, e no Brasil hoje já temos mais de 40 marcas, só essas 20 já são mais de 2.000 lojas, né? E aí nós chegamos numa listagem dos maiores varejistas do mundo. Aqui essa consolidação é feita pela Associação de Varejo Americana. Entre os 10 maiores varejistas do mundo, você tem 3 de e-commerce, que é a Amazon, a JD da China e a Alibaba. E a 6 de alimentos. E eu gosto muito de diferenciar, quando a gente fala de varejo, tem varejo e tem varejo alimentar. São duas coisas bem distintas. Por quê? Porque o varejo alimentar é uma coisa que não acaba. Ela sobe um pouquinho, cai um pouquinho, porque todo mundo come todo dia, né? Quando você fala de não alimentos, as pessoas às vezes adiam, muitas vezes adiam a compra de uma televisão, ou de uma roupa, ou de um móvel, e o alimentar não. O alimentar a pessoa muda o mix, comprava um iogurte, não compra mais, comprava arroz e feijão, compra macarrão, mas ele continua vivo e não tem como não ser assim, né? E eu vou falar depois da Cóstico, que é o terceiro maior varejista do mundo vendendo alimentos, que é um modelo muito semelhante, se não diria igual, ao atacarejo no Brasil. Quando você olha uma foto da Cóstico, parece que você está vendo uma loja do atacarejo do Brasil, se você tirasse a marca daqui. E o atacarejo, o Acóstico, só um segundo. A Cóstico é o terceiro maior atacadista, perdão, terceiro maior varejista do mundo. É a 12ª maior empresa do mundo. Pegar todas as empresas automobilísticas, Tesla e tudo mais, eles são a 12ª empresa do mundo, com 226 bilhões de vendas, com 828 lojas, sendo 572 nos Estados Unidos, 105 no Canadá, e aí vai. Esses dados são de fevereiro, já deve ter mais lojas agora. E eles têm uma política muito séria. Há 20 anos, a margem bruta deles é 11. Eles têm a política de que vem vender barato para vender volume. E se der para ganhar margem, eles baixam o preço. Então, muita gente já foi aos Estados Unidos, adora comprar na Cóstico, porque eles são baratos. E o mais impressionante é que eles estão nos Estados Unidos e eles vendem apenas 3.620 itens, enquanto no Brasil se fala em vender 14, 15 mil itens, né, no atacarejo. O Sam's Club, né, que é o, vamos dizer, o atacarejo, ou o clube de compras que eles chamam nos Estados Unidos, que pertence ao Walmart, tem 50% quase mais itens e vende metade do que vende a Cóstico, que vendeu 200 bilhões e o Sam's Club vendeu 100 bilhões. E no Brasil, esse é o ranking dos supermercados do ano passado, que agora começa a dividir as vendas, né? Então, o que era só Carrefour, agora ele separa a venda entre Atacadão e Carrefour. Da mesma forma, separaram as empresas, né? Do Grupo Pão de Açúcar, virou Açaí e Grupo Pão de Açúcar, né? E o Mateus, lá no norte, que é um varejo, que é um atacado, né? Que começou em Palmas, no Maranhão, e foi crescendo, abriu capital há 2 anos e expandiu.
Depois tem uma rede de supermercado em Belo Horizonte, que só tem supermercado. Depois vem o Mufato, do Paraná, que está invadindo outros estados com modelos de atacarejo. A SDB, que na verdade é o Grupo Pereira, que está aqui como São Paulo, a sede da São Paulo, mas é originário de Santa Catarina, instalando vários atacarejos com a marca Forte, e assim vai. Os grandes estão instalando atacarejos. Está aqui em 10º lugar, nessa classificação de vendas do ano passado, o Comercial Zafari, que também está com o seu atacarejo, acho que é Stock Center, se não me engano, se eu não estiver enganado. O Tenda, que é só atacarejo. E aí vai o negócio de alimentação. E eles criaram um ranking, que está aqui na apresentação, para depois, se vocês quiserem aprofundar, vai no material. E aí a gente fala assim, os não alimentos, né? E aí, essa notícia aqui de anteontem, falando o que a PEC, que foi aprovada hoje, tem a ver com a alta de Magalu e Casa Bahia. Porque a Casa Bahia e Magalu venderam muito em 2020, com auxílio emergencial, com a liberação de fundo de garantia, com as demissões. E agora vem outra leva de 41 bilhões que o governo vai pôr no mercado para tentar salvar essas quedas de ação, né? Isso aqui foi as quedas de ação dessas empresas no primeiro semestre desse ano. E, basicamente, você fala assim, empresas que estão na internet, praticamente todas, não todas, mas Magazine Luiza, Melius, que é uma empresa de cashback, Via Varejo, né, que era Casa Bahia, o Ponto, Local Web, que é a internet que hospeda, Lojas Americanas, Embraer aí está fora do varejo, mas IRB de seguros, a Azul também de aviação, Alpargatas e CVC de turismo. Veja o que faz, né, ou o que fez a falta de renda, né? E aí? E como é que fica o e-commerce, né? Nós estamos aqui para falar de e-commerce. Mas é muito importante não sonhar, saber exatamente para quais clientes trabalhar, né? Quem é o seu cliente? Você vai vender para quem, né? Você vai vender para o cara que ganha R$100 por mês, R$200 por mês? Ou vai vender para o cara da Porsche? E aí você precisa posicionar bem o produto. Esse estudo de posicionamento de produto e de clientela é muito importante. As empresas gastam muito pouco em pesquisa de mercado, e a pesquisa de mercado é muito barata, muito barato, perto dos investimentos que você tem que fazer para fazer um e-commerce sério, né? Porque, dependendo do segmento, o serviço é quase mais importante do que o preço, né? Nesta fase de pandemia, nos últimos 2 anos, que eu tive que fazer uma cirurgia do coração, eu virei um cliente que experimentou todos os e-commerce, principalmente de supermercado, lógico, e iFood, Rappi, Corner Shop e todas as de eletrodomésticos e tudo mais. E um dos maiores problemas que a gente encontra é o custo da entrega e o prazo da entrega, né? E aí eu volto para aquele gráfico que eu falei do custo. Você está oferecendo um serviço, vai ter que cobrar. E muitos varejistas que eu converso, até tive o Congresso Supermercado de Santa Catarina semana retrasada, e muitos comentando que tiveram que fazer delivery, que isso está dando um prejuízo danado, porque custa caro ter gente para separar, ter gente para entregar, ou se é por intermédio do iFood ou Uber Eats, a taxa que eles cobram, né? Então, isso tem um custo muito alto. E uma coisa que acontece muito também é a gente ser influenciado por estudos de consultoria, por publicações, por mídia, né?
eu dou até um pouco de risada, né? Isso aqui até um conhecido meu, eu liguei para ele e falei, pô, você não pode fazer um negócio desse, né? Falando que 82% dos consumidores 60 a mais compram online, né? Na hora eu desconfiei, né? Não é possível que 82% dos idosos compram online. Aí você vai lá ler o estudo na página 11. A pesquisa foi feita online. Logicamente que as pessoas que estão online têm mais facilidade de comprar online, né? Lógico, já são usuários, né? Não são os brasileiros. Mas tem coisa pior. Como essa revista aqui, que é do varejo, aqui em cima até que não é muito errado falar que 60% dos shopping já consomem de forma híbrida. Mas daí a redatora escreve que 60% dos brasileiros passaram a consumir de forma híbrida. Generalizou. E não tem 60% do brasileiro com renda, com cartão de crédito para consumir pela internet. E a gente vai em frente, e aí 74% dos brasileiros usam redes sociais para comprar. E a gente vai sendo bombardeado com essas notícias e quase que a gente começa a acreditar que o e-commerce é a solução do mundo, né? E aí você vai descobrir que essa empresa de pesquisa aqui, Opinion Box, não tenho nada contra eles, mas eles fazem pesquisas pela internet. Ou seja, não são 74% dos brasileiros, né? São 74% dos pesquisados brasileiros que estavam na internet. E aí depois aqui você vê que tem uma correçãozinha, né? 37% dos usuários, aí já começa a mudar o termo. Aí já muda. Dos 86% que têm costume de consumir online, é que 74% faz o site. Então, o pessoal começa a usar muito percentual em vez de usar número real, né? Então, percentual é fácil, né? Tinha 1, agora tem 2, cresceu 100%, né? Outro estudo aqui, compras pelo smartphone. Consumidores brasileiros, 81% fizeram compra ao menos uma vez via smartphone. Não pode ser os brasileiros. Nós não temos, eu vou mostrar um outro estudinho aqui, nós não tivemos escola, nós não tivemos internet para os alunos do ensino fundamental estudar na pandemia, né? Essa vai mais longe, né? É uma pesquisa da PayPal falando que 91% dos brasileiros compram com smartphone. Eu dou risada, né? Que os brasileiros não têm dinheiro nem para recarregar a carga, né? Porque a maioria é pré-pago dos smartphones, né? Ou o smartphone não tem capacidade de fazer download de um aplicativo maior. Só que a partir de uma pesquisa dessa, vem o outro que copia esse site e já afirma que 78% dos brasileiros e brasileiras fizeram compras online. E a gente vai sendo bombardeado por essa loucura que é o e-commerce. Eu não sou contra, não, sou um grande usuário, mas a gente tem que olhar a população brasileira, né? A realidade do Brasil, a realidade do varejo brasileiro, né? E aí tem um instituto que é da Nielsen, né? Que é o EBIT, que lança os relatórios de e-commerce no Brasil, os números que eles controlam, né? Falando que o Brasil é o quarto maior crescimento de e-commerce no mundo. Pode ser verdade, mas 36% em cima de quê, né? Essa é a questão. E aí, em 2020, esses dados são da EBIT Nielsen,
que é respeitada no mundo inteiro como empresa de pesquisa e de dados, que nós crescemos em 2020 41% e vendemos 87 bilhões de reais pelo e-commerce, evolução do comércio eletrônico. E aí você vai no IBGE e vai ver despesas de consumo das famílias. 4 trilhões e 700. Ou seja, o e-commerce brasileiro em 2020 representou 1,87% apenas do consumo das famílias. Se você falar que esse 1,87 foi muita televisão, geladeira e bastante não alimentos, o alimentar dá 0,0 qualquer coisa, né? O alimentar são nichos pequenos, de quem pode pagar para compra de supermercado. E o mais engraçado é que, como eles mesmo sendo um instituto respeitado mundialmente, tem uma correção que eles não publicaram a correção, mas eles lançaram o número 2021. Só vou mostrar, voltar um aqui, que eles falaram aqui que foi 87 bilhões, né? E aí você pega 2021, o relatório, tá? Esse relatório está disponível na internet e mostra que o crescimento se concentra aqui, ó, o crescimento foi concentrado, logicamente, durante a pandemia, entre 2020 e 2021, mas eles mostram que em 2020 a venda em bilhões da internet foi 143. O mesmo instituto que mostrou aqui 87 para 2020, está mostrando aqui, no gráfico de 2021, que foi 143 em 2020. Né? Então, tem que ficar muito atento a esse tipo de, vou chamar de erro, né? Porque, para não chamar de enganação, mas, logicamente, eles têm interesse no negócio. Bom, que seja esse número, 2021 vendeu 182 bilhões, né? E representou 3,45% da despesa de consumo das famílias. Ou seja, são números muito pequenos para que se fale em grandes investimentos em e-commerce. Isso é um número geral, logicamente. Sem dúvida, existem clientes e clientes. Tem clientes classe AB, cliente AA, que está crescendo, mercados que estão crescendo muito. Um exemplo é o mercado de vinhos, né? Com as assinaturas, com a Evino, que acabou de comprar a Gran Cru, com a Wine e tantas outras empresas vendendo vinho mais nobre pela internet. Os eletroeletrônicos, né? Todo mundo que entrou nos marketplaces da vida, mas o volume ainda é muito pequeno. O volume físico ainda é muito maior. Então, se você atua num mercado de nicho, ou se você atua no mercado de classe A ou classe AB, ou mesmo atua na vizinhança, uma loja pequena, que durante a pandemia usou muito o WhatsApp, né, para atender a vizinhança, existe esse mercado. Agora, não adianta sonhar que isso vai ser a salvação do mundo. Vai crescer? Eu acho que vai crescer. Mas, por exemplo, nos próprios Estados Unidos, e aqui eu tenho o IBGE dos Estados Unidos, que em dezembro, aí eu vou dar número de dezembro, vendeu 77 bilhões de dólares, né? E representou, aqui são alimentos, né? Supermercado, e representou online
16 bilhões, né? 16 bilhões. Isso representou, na verdade, 11,4% como e-commerce. Só que nos Estados Unidos tem uma diferença grande. Que delivery foi 2,3% e retirada na loja foi 9,1%. E tudo isso para eles é online, né? O cara faz o pedido e vai retirar na loja 9,1% e 2,3% no alimentar dos Estados Unidos. E você pensar que os Estados Unidos tem uma renda um pouquinho maior que a brasileira, né? Está crescendo. E isso aqui é o que foi projetado aqui, o vermelho do e-commerce americano desde 2010, né? Sobre o total de vendas. O que aconteceu com a pandemia 2020 cresceu aqui no azul, mas hoje não, 2021, o e-commerce total está 12,9% do varejo americano, menor do que estava previsto, né? Isso é uma revisão de fevereiro. E aí eu volto, quem é o seu cliente, né? Você vende o quê? Você vende jatinho, vinho fino, alimentos mais finos, roupa sofisticada, porque também. Aí a gente vê outras notícias malucas, né? Esse ano, lá na Feira Americana, em janeiro, na NRF, o assunto era o metaverso, né? Nós mal temos sinal de internet, né? E agora vai chegar 5G. E o pessoal fala 5G é a grande aposta do varejo. Eu não sei quem foi esse varejista que falou isso, porque não foi. Então, eu li a notícia do site, logicamente, tem pessoas muito boas lá no site do e-commerce Brasil, mas essa notícia é uma notícia para ficar com o pé atrás, né? A Microsoft lançou um óculos de 3D, né? Que está vendendo para a indústria $3.500, né? Quando é que nós vamos chegar nisso? Fazer isso chegar à população, né? Eu lembro sempre que em 2005 a IBM lançou um vídeo, isso tem no YouTube, falando das etiquetas eletrônicas, que não existiriam mais caixa nos supermercados. Isso foi em 2005. E agora, em 2020, é que a Amazon fez a loja sem checkout, né? Que agora está começando a aparecer algumas aqui no Brasil, né? Isso não é para a maior parte da população, né? E isso tem provocado o quê? Várias startups que têm a ver com varejo e tudo mais, deixando o Brasil, né? De carros lá, de táxi, a Cabify e táxi foram embora. A Glovo, que está na Europa forte, que era concorrente do Rappi, né? A Lime, que eu não me lembro agora o que era a Lime, a Eventbrite de evento, a Oio também, que era de... O Oio é concorrente do Airbnb, de locação, já foram embora do Brasil. E agora, recente, né? As startups demitindo, né? O Quinto Andar, Loft, Facile, dispensaram mais de 400 funcionários. Quer dizer, eles estão se vendo frente a frente com a realidade brasileira, né? O pessoal fala assim, o Brasil tem um mercado maravilhoso. Tem, mas não tem renda, né? E aí, quando você olha, por exemplo, a evolução do mercado pela Associação Brasileira de Cartões de Crédito, né? E somar o que é cartão de crédito, até do ano passado, mês a mês aqui, o que é cartão de débito, né? Nós estamos falando de 165 mais 101 mais 17.
Nós estamos falando de 300 milhões. E o restante do Brasil é dinheiro. Ainda é muito dinheiro rodando. E como é que essas pessoas compram na internet? Né? Tem vários pontos negativos para o e-commerce. Né? E, por último, essa pesquisa que foi feita pela Price recentemente, isso aqui foi publicado em março, falando do abismo digital, que essa pesquisa está aqui, o link da pesquisa, quem quiser fazer o download inteiro depois, o Maurício disponibiliza essa apresentação, do ensino fundamental público, na pandemia, 71% dos alunos não tinham acesso à internet em casa. A gente cansou de ver isso na televisão, né? De pessoas que tinham que ir num lugar para disputar, né? E aí eu volto, quem é o seu cliente? A impressão que dá é que eu estou falando contra o e-commerce, mas tem muitas oportunidades, né? E aí depende qual produto que você trabalha e o cliente que você atua, porque muitos segmentos cresceram muito. Vejo que o Brasil é um dos maiores vendedores de vinho pela internet hoje, né? Tem as maiores empresas de distribuidor de vinho no Brasil. Nós temos várias empresas vendendo roupa, as empresas chinesas que estão vendendo barato, mas o público que atua, que atende, são públicos limitados, né? E isso precisa ter muita consciência. Recentemente, um family office, eu não vou falar de que família que é, uma família muito rica, me constou que queria investir naqueles containers de supermercado que estão na moda, crescendo aqui em São Paulo e em outros lugares do Brasil, dentro dos condomínios, né? Eu falei, não, bacana, eu acho legal pra caramba, mas é um negócio pequeno, né? Porque quantos condomínios tem gente suficiente para manter uma loja? E manter uma loja de conveniência, né, que vende caro, né? Tudo bem, quer ocupar espaço, vai ocupar espaço, mas isso não representa volume, né? São negócios pequenos. E, para encerrar, que eu já tomei quase uma hora aqui, dá tempo, eu vou só falar 30 segundos aqui de duas empresas que eu faço parte do conselho, e faço parte do conselho porque eu acredito muito. Se vocês tiverem curiosidade, vai estar aí a Instalip. A Instalip, ela é uma empresa que faz um software com inteligência artificial da última milha. Ela é uma empresa colombiana que hoje já atende todo o Walmart do México, toda a Oxxo no México, algumas redes já de farmácia também. Está na Colômbia, logicamente, na Êxito, e já algumas empresas no Brasil. Muito interessante, só por isso eu aceitei estar com eles, porque é um negócio que cabe muito bem no Brasil. Eles têm uma inteligência artificial e é feita especialmente para lojas, não é para grandes centros de distribuição. Está ali para lojas de supermercado, lojas que vendem online. Ela é um software que você entra com dados de WhatsApp, de site e tudo mais, e ela estuda quem vai entregar e ela consegue precisar para o consumidor que a sua entrega vai chegar em 12 minutos, 14 minutos. É bastante interessante. E a Sezzle é uma empresa americana e é uma empresa B Corporation, certificada ESG, que ela faz parcelamento de compras sem juros para o cliente e que não considera se ele tem ficha suja ou não, que não suja a ficha do cliente, para créditos, para quem não tem crédito, principalmente para a juventude, que não tem score de crédito, e principalmente para o informal, porque eles dão crédito de 300, 400 reais iniciais para a pessoa pagar em 4 parcelas quinzenais. Então, para um motoboy que quer comprar um tênis melhor, faz esse parcelamento sem juros
e para o lojista é D+1. E eles têm uma taxa bem competitiva para fazer tudo isso, porque tem inteligência artificial por trás. É uma empresa americana que já está na Índia, está na Europa, está nos Estados Unidos, no Canadá. E chegou no Brasil agora esse ano. Por curiosidade, se vocês quiserem olhar e acessar lá o pessoal de lá. E eu acho que dava para a gente falar 3 dias sobre o assunto. Não sou contra e-commerce, não sou contra nada. Eu só acho que tem que se conhecer para quem você trabalha, quem é o seu cliente e onde ele está. Nos meus 40 anos, todos os sucessos e insucessos que eu enxerguei foi por falha nesse detalhe, de onde está o cliente e quem é o cliente, né? E já dizia lá o Sam Walton, para quem leu a história do Sam Walton, né? E isso tem a ver que as 10 pontos mais importantes é o ponto. Só que hoje o ponto também é digital, né? E estou aberto às perguntas, fiquem à vontade e estamos junto com o Maurênio, se alguém quiser esticar a conversa algum dia também, continuaremos esticando a conversa, né, Maurênio? Isso aí. Estou à disposição. Obrigado, escudeiro. Muito bom, como sempre. Na verdade, agora a gente coloca à disposição para perguntas. Eu faço só uma consideração, né, escudeiro? Cada vez mais eu acho que a gente tem a necessidade da assertividade, né, em relação ao seu cliente, que o varejo já não é tudo igual, quer dizer, aquela coisa que se diz num português muito comum, né? Acertar a barriga do mercado. Talvez essa não seja mais a melhor expressão por tudo que se viu aí, ou seja, o Brasil está em uma divisão muito clara de crescimento dos ricos e crescimento dos pobres, né? E o do meio sumindo. Então, a estratégia do marketing, seja ele presencial ou online, cada vez mais é fundamental nesse processo, né? E aqueles que conseguirem acertar o marketing, acertam no seu cliente. Eu acho que é por aí que passa o processo. Presidente Piva, alguma consideração? E assim como os demais também, na sequência, Sequinato? Muito bom o tema, muita informação, né? A gente que acompanha o varejo, eu já estou aí 42 anos, 43 anos no varejo. Ganhou de mim. Então, realmente é muito mais dúvidas do que certezas, né? Exatamente o que o escudeiro colocou lá no início, né? Tem muito trabalho pela frente e o desafio exatamente esse é acertar, né? O ponto do marketing, o ponto do produto, o ponto o ponto físico mesmo, né? O ponto da internet, onde é que se posiciona, qual é o produto que coloca ali para vender, para quem vai vender. Então, são desafios. Achei bem colocado aí, só tenho a cumprimentar aí o escudeiro pelo tema e pelo trabalho feito aí nessa hora de apresentação. Acho bem interessante, com certeza. Tenho mais informações do que eu tinha antes que eu entrei, realmente, quando eu comecei a assistir a palestra. O que eu falei no início se confirmou aqui, de que saí sabendo um pouquinho mais do que eu sabia antes da palestra. Parabéns pela apresentação, escudeiro. Parabéns, Maurênio, aí, pela disponibilidade de trazer essa matéria para nós. Hein? Obrigado. Só ratificando, aqueles que quiserem, solicito a Juliana e nós enviaremos, está sendo gravado, né? A gente envia o material. Sequinato, eu sei que você é de uma região muito rica, mas sempre tem a aprender com Santa Cruz. Né? Interessante aí, achei fantástico essa exposição aí do escudeiro, porque nós saindo da pandemia e a gente ouvia muito que o e-commerce é a solução, todo mundo tem que se atirar no e-commerce, e sendo bombardeado por essas falsas pesquisas, porque quando tu faz uma pesquisa somente nos internautas, tu está segmentando ali naquele público, né, que normalmente é um público muito jovem, conectado, ele tem ali uma certa característica. E, de certa forma, isso, nós aqui que estamos no interior, porque eu ouvi aqui o desespero, muitas vezes, tanto do médio varejo, quanto do pequeno varejo, esse desespero assim, de querer buscar
vender aplicativos pela internet e tal, quando que o fundamental é principalmente conhecer o teu cliente, exatamente, ou seja, quem é o meu cliente, né? E esse exemplo aí dos vinhos, né, Maureen, é interessante, realmente a gente nota aí que tem amigos aí que estão comprando vinhos pela internet, por esses clubes de vinhos, né? Mas muito do varejo ainda ele continua se dando daquela forma tradicional, né? Principalmente na baixa renda, né? Então, acho interessante. E nós aqui em Santa Cruz, aí, nós nos concentramos em alguns eventos aqui muito destinados à indústria, né? No caso da entidade que eu presido, mas nós estamos pensando também em ter assim, um evento dedicado aí ao varejo. E olha, eu fiquei muito impressionado aí com o Escudeiro, porque ele vai lá ele checa, né, o que sai na grande mídia, mas também com as informações do IBGE, né, e mostra essas contradições, né, e baseado nisso aí, por exemplo, desse exemplo de uma family office aí, né, o pessoal vai muito no modismo, né, e o modismo, às vezes, ele tá ali numa névoa, né? Quando tu vai ver, a realidade é completamente diferente. Olha, parabéns aí, Marcos Escudeiro, já me lembrava de toda a tua trajetória no Cândia e tal, né? Fui durante muito tempo executivo aí de uma empresa aí que vendia para os grandes hipermercados, para o comércio de modo geral, e um prazer aí ver a tua exposição aí, e não é à toa porque tu tem todo esse nome no mercado aí. Parabéns. Obrigado. Eu vou pedir que o Manuel Gama, que também está assistindo, o Manuel foi presidente do FOB, que é a entidade representativa dos hotéis em São Paulo, mas representando as grandes bandeiras brasileiras, até para ouvir um pouco essa abordagem do serviço. Não sei, Manuel, se tu, pelo que eu estou vendo aqui, está conectado, se puderes comentar, é interessante. Se não, eu já passo a palavra para aqueles que tiverem interesse, levanta a mãozinha e nós, como não somos tantos assim, vamos abrir as perguntas. Ivonete, na região da Serra. Oi, agora abriu aqui. Oi, Manuel. Depois Ivonete. Diga, Tá Manuel. bom. Boa noite, gente. Gostei muito da apresentação. Gostei muito da apresentação e realmente essa parte do e-commerce está afetando bastante, mas eu vejo que os nossos clientes, dependendo da idade, eles se adaptam mais ou menos, ok? Aquela faixa etária que está acima dos 50 anos, e continuam no mesmo sistema de reservas conosco. Nós vendemos quartos de hotel e as reservas vêm através de ou telefone, ou através de e-mail, através de WhatsApp, ou através dos canais que chama-se online travel agents, são Bookings e Expedia, etc. Infelizmente, a Booking aumentou muito o volume de reservas pela facilidade e pelos investimentos que eles fizeram, mas tivemos um problema no áudio, Manuel. 40 anos, todo mundo está utilizando cada vez mais a internet, né? E uma reserva para nós um pouquinho mais cara. Então, nós estamos desenvolvendo também bastante, estamos investindo bastante na parte de aplicativos para que possam, e nas nossas, investir também na nossa central de reservas, para que as reservas venham diretamente para os hotéis e não pelos mega intermediários como Expedia e Booking. Infelizmente, esse volume de reservas da internet é uma realidade e está aumentando cada vez mais, assim como o Airbnb está aumentando cada vez mais, é mais uma realidade.
e nós temos que nos adaptar, né? Mas não é o fim do mundo. Cada vez mais nós vamos ter que investir nessa mídia. E depois, quando chegar esse 5G, etc., só Deus sabe. Eu não sei se a gente... Nós seguramente não estamos preparados para isso. Obrigado, Manuel. Eu também queria aproveitar, Benete, que está conectado conosco, uma pessoa que é nosso parceiro também, nosso cliente, nosso sócio em projetos, mas é um visionário do varejo brasileiro, que é o Eduardo Batalha, que foi a pessoa que trouxe o Burger King para o Brasil. Ele está em Miami, mas está assistindo. Eu acho que era bem importante se o Batalha pudesse dar um depoimento também da experiência dele, longa experiência e atual experiência, que os azeites Batalha continuam no mercado sobre o próprio varejo. Batalha, boa noite. Microfone. Acho que o microfone está desligado. Está desligado, Batalha, o microfone. Agora. Deu. 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 Primeiro, parabéns pela palestra. Escudeiro espetacular. Muito boa. Maurênio sempre trazendo essas coisas interessantes para a gente, né? Teve que falar, né? Alô? Muita barbaridade. Alô? Ele teve que falar, então não podia aqui. O Manuel está ativo. Tá. Pode falar, Batalha, desculpa. Agora pode. Veja, é uma posição que a gente já tinha não descoberto, mas a gente está muito ligado a vinho, a azeite, ao Burger King até hoje. Então, a gente percebe que são exatamente alguns setores que o e-commerce caiu espetacularmente, né? Vinho revolucionou tudo. Nós estamos numa região vitivinicultora lá do sul, Pinheiro Machado, Candiota e tal, uma loucura o que o pessoal vendeu de vinho. Os azeites também cresceram muito. O Burger King tem toda uma linha hoje, um percentual muito alto de venda por e-commerce, por tudo que é lugar. Então, eu acho que pena. Exatamente a conclusão que o sai. Não é contra nada, ao contrário, a favor, mas tem que escolher exatamente. A gente tem que saber que mercado a gente quer, o que a gente está procurando. Nós estamos agora, eu e o Maurênio, entrando num negócio novo de loteamento, onde os compradores ficam donos de parte do olival e tem suas marcas próprias. Então, onde é que eu vou buscar esse pessoal? Então, isso é um grande estudo que a agência de marketing, a nossa agência de publicidade, a equipe toda do Maurênio, procurando saber para a gente não errar esse tiro, porque esse tiro é perfeito. Se a gente colocar isso, com certeza a gente vai ter sucesso. Eu acho que isso foi um alerta muito importante para o mercado. Tá? Parabéns pela exposição. Obrigado, Batalha. Ivonete, a tua experiência no setor de imóvel, também hotelaria, tem um amplo conhecimento na área de serviço também, atuando na Serra, Bento Gonçalves, Caxias, enfim, Farroupilha. Gostaria de te ouvir. Parabéns para o escudeiro. Eu acho que depois de todos esses cobras, não tem nem muito o que dizer, né, Moreno? Mas, enfim, eu acho que o escudeiro nos traz uma grande provocação e, ao contrário do que 90% das pessoas pensam que a solução é, assim, o e-commerce, né, exposto todas essas dificuldades e ainda essa falta de tecnologia para fazer chegar, o que realmente acontece, o que dá para perceber é que o que está deslanchando são produtos de valor alto, com alto valor agregado, onde as pessoas já sabem exatamente o que querem, já conhecem o produto, e aí sim essa facilidade de receber em casa. As classes menos favorecidas, elas vão ficar na dúvida, e aí depois, se não servir, se não gostar, todo um problema de devolver. Elas têm um único dinheiro, elas não têm como errar, né? Então, elas ainda vão para o ponto tradicional. E eu acho que a questão toda, assim, para mim, o que mais marcou aqui é quem é meu cliente?
quais são as ferramentas dentro né, do e-commerce que de verdade vai atingir meu cliente. E eu fiquei aqui o tempo inteiro pensando como vende multipropriedade pelo e-commerce, né? Como é que tu vai mostrar um produto que é novo, que não tem um conceito ainda no mercado? É um desafio muito grande, né? Através de um e-commerce. Alguém mais alguma pergunta? Não quero tomar o tempo de vocês também. Para a internet, um dos pressupostos é que seja relativamente rápido. Belarmino, para falar da região de Pelotas, então, algum comentário? Acho que também é importante o teu conhecimento, principalmente da área de alimentos, né? Eu fiquei muito, mais uma vez, é a segunda vez que escuto o Marcos Escudeiro, e parabéns, Marcos. Eu gosto da tua forma provocativa de apresentar a realidade e também todas as coisas que a gente precisa de um discernimento. E você tem uma qualidade espetacular, e o Maurênio, sempre que me convida, eu não posso deixar de aproveitar, de aprender um pouco mais contigo. E aquilo que o presidente do PIVA falou aí, o presidente de Lojas de Porto Alegre, colocou, a gente sempre sai muito mais informado e muito mais preparado para enfrentar os negócios que a gente tem. O doutor Batalha já apresentou aqui toda a visão de um segmento premium, né, que é os azeites, são os vinhos, e eu percebo na tua apresentação, Escudeiro, uma tendência muito clara de saber buscar a informação essencial para você ter um apoio à decisão. Eu acho que o que você trouxe tem muito dessa característica, e o Maurênio está de parabéns por isso, de trazer aquilo que nós sempre estamos procurando. Tem muita coisa falseada, com dificuldade de saber a veracidade. Então, você foi muito preciso na apresentação das coisas, e eu vejo que o agro como um todo, um comentário geral, existem muitas pressões, né? Pressões sociais e pressões que eu vi também, me permita fazer aqui um pouco de expansão do comentário, que o Maurênio me cedeu a oportunidade, é que eu vi que tem muita pressão de grupos de interesse. O grupo de tecnologia, eu falo inclusive da tecnologia para substituir produtos que a gente tem um método tradicional aí de geração e de oferta, por sistemas automáticos, né? Produtos que você pode botar tecnologia, pode botar um monte de processos alternativos e criar um metaverso, vamos dizer assim, de alimentos tradicionais premium. E essa pressão faz toda uma crítica à nossa potência agroalimentar, o agroambiental, que é o Brasil, né? Então, eu acho que tudo isso precisa ser bem interpretado, e é preciso fazer um pouco do que o Marco Escudeiro fez aqui, Maurício. É ficar olhando e observando e vigilantes, né? Fazendo inteligência de mercado, fazendo exatamente essa captura de sinais do mercado. Então, eu fiquei muito satisfeito, fiquei muito feliz, e juntei aqui mais alguns amigos, né, para ficar escutando essa apresentação. E parabéns, Maurênio, mais uma vez, e obrigado pela oportunidade que eu vi, Marcos Escudeiro. Obrigado. Bom, o Vlamir também, o Vlamir é um parceiro nosso da área de comunicação. Algum comentário, Vlamir? Maurênio, chegando agora, né? Parabéns, Escudeiro, mais uma vez, né? Uma excelente palestra. Maurênio, eu acho que nós estamos no caminho certo, hein? A gente definindo aí quem é o nosso cliente, a tendência é realmente expandir o e-commerce juntamente com as nossas prioridades e conhecimento da área do cliente. Isso é fundamental. Parabéns, Escudeiro, mais uma vez, pela excelente palestra aí, que nos abre os olhos aí, os caminhos. Maurênio, obrigado, tá? Escudeiro, então, para finalizar, algum comentário geral, mais uma vez agradecer a tua parceria, a tua lucidez, a tua crítica, mas ela é importante para desmanchar
essas falsas premissas que às vezes a gente tem. Perfeito, perfeito. Eu falo assim, eu recebi neste primeiro semestre de várias consultorias, de vários lugares do mundo, relatórios falando tendências do futuro, né? Futuro do varejo, né? E aí, o mês passado, eu estive fazendo palestras pelo interior de Santa Catarina, que a Associação Catarinense de Supermercado faz 50 anos esse ano, e eles pediram para que eu falasse nas regionais, né? Então, tive em Chapecó, tive em Criciúma, tive em Lages, agora vou a Blumenau e Joinville. E eu falei, o que eu vou falar, né? Todo mundo está falando do futuro do varejo, né? E tantos sonhos, né? E eu criei uma palestra falando como chegar vivo ao futuro do varejo, né? Porque não adianta falar do futuro se você precisa ver se você vai estar vivo lá, né? Então, o importante é o hoje, né? O que você vai fazer hoje, né? O que você vai fazer amanhã, né? Para chegar vivo, porque me desculpa os consultores, até o Maurênio, né? Que às vezes eu generalizo. Eu falo assim, consultor quer vender, né? E principalmente como falou, agora esqueci quem falou, né? Falou assim, as empresas insistindo em vender novas tecnologias. Eu não sou contra, muito pelo contrário, desde que essa tecnologia baixe custo e ganhe eficiência, né? Porque nos últimos anos aqui no Brasil, na área de supermercado, criou-se uma moda de instalar self-checkout, né? Que você mesmo vai lá, compra, tal como tem nos Estados Unidos, tem na Europa. Mas eu não vi isso. Eles não venderam isso como para ganhar eficiência para o cliente. Todo mundo, quando fala disso, está falando de economizar custo de pessoal, né? De economizar custo de operadora de caixa. E, na verdade, a visão teria que ser de ganhar eficiência, né? Então, daria para falar uma série de outras coisas. Vou dar um exemplo só de um produto de uma empresa americana, que olha que loucura, né? Todo mundo vai no supermercado, eu falo assim, que é o ramo que todo mundo conhece, né? Quem já não teve no supermercado, que a operadora não consegue ler o código de barra, né? Ou é pequenininho, eu tenho que ficar digitando, né? E tem uma empresa internacional, não vou falar o nome agora, senão tem que contar toda a história, que eles fazem os produtos deles com códigos de barra grande em todos os lados do produto. Então, a operadora não precisa procurar, ela passa, né? Que custo teve? Não teve que trocar o equipamento, né? Teve que trocar a embalagem do produto, pedir para os fornecedores que fizessem a embalagem diferente. Então, qualquer posição que passe o produto, lê, né? Então, ganharam uma eficiência, dobraram a velocidade do caixa com isso, né? Então, esse é o foco que eu falo de tecnologia. A tecnologia de facilitar a vida do cliente. Agora, o que está acontecendo no Brasil, e não é só no Brasil, e a gente pode até marcar mais para frente e falar sobre isso. Esse crescimento dos atacarejos, né? Que na verdade, a busca por preço. Isso está acontecendo na Inglaterra, não com atacarejo, mas com as lojas de hard discount. Está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na Europa, está acontecendo no mundo todo, coincidente no Brasil. E aí eu tenho muita discussão, porque eu tenho vários professores que ficam falando da experiência, que o importante é a experiência do consumidor, que é o atendimento e tudo mais. Mas por que o atacarejo que está crescendo? Que experiência que tem um atacarejo, né? Saindo uma loja depósito, né? Entendeu? Então, por isso que eu falo que eu sempre faço a palestra para deixar as pessoas na dúvida, né? Por que a dúvida, né? Que decisão tomar, né? Você tem que escolher um caminho, né? Não pode seguir a moda, né? Ah, está na moda, vamos fazer todo mundo, né? Então, mas essa é a questão, né? De olhar a realidade. E só mais uma coisinha, Maurênio, para encerrar. Eu aprendi nesses 40 anos de varejo que, às vezes, quando você boa parte deles dentro de loja, depois que eu fui para a matriz, né?
mas que quando você está dentro da sua casa, eu vou dar um exemplo da minha casa, eu mudei de um apartamento maior para um apartamento menor há um tempo, a gente tem que desapegar uma série de coisas, né? Mas sobra umas caixas, e aí você põe as caixas embaixo da mesa do escritório, e você vai se deixando, e aquilo faz parte da paisagem, né? E você que está na tua casa, você que está na tua loja, você já não enxerga mais aquilo. Então, é muito importante chamar alguém de fora para olhar o teu negócio, porque não está com aquele vício de entrar todo dia na mesma loja. Eu fui fazer um tour pelo Sebrae no interior da Bahia, coincidentemente em material de construção, viu, Archone? E tinha uma loja lá em Jequié, que o cara tinha na porta da loja, bem assim, abriu a porta do lado esquerdo, assim, bainha de facão. Aquelas bainhas de facão, de couro, né, para pôr facão. Interior da Bahia e tal. Aí eu, visitando a loja, perguntei para o empresário, o que é essa bainha aqui? Ele falou, meu Deus, isso ainda está aí, né? Quer dizer, passou a fazer parte da paisagem. Eu não via mais, tem que vir alguém de fora. Então, eu sempre aconselho que todo mundo que tem uma loja, um varejo, chame gente de fora, a mulher do amigo, né? Que não tem nada a ver com o assunto, para criticar mesmo, né? Para olhar aquelas coisas que estão diferentes. Então, eu costumo falar que hoje, que eu não estou em loja nenhuma, eu enxergo muito defeito nas lojas, mas entrando como consumidor, né? Porque o grande segredo é você entrar na loja como consumidor, não como dono, não como diretor, nem nada. Muito obrigado pela presença de vocês, estou à disposição. Não faço consultoria, mas sou conselho, dou palpite, faço advisor. Sou apaixonado por isso, né? Nasci comerciante e depois fui trabalhando no varejo. Obrigado, Maurênio, pela oportunidade também. Obrigado, Escudeiro. Obrigado. Também agradecer ao Horácio, que está presente. O Horácio é um parceiro nosso, uruguaio, que trabalha com o setor de hotelaria, o Adriano, em Santa Catarina, o Marcondes, o pessoal da AG Comunica, enfim, todos que participaram. A gente está à disposição, aqueles que quiserem receber o material, como falei, só pedir para a Juliana, nós enviamos. E, mais uma vez, obrigado e boa noite para todos. Um abração. Boa noite, um grande abraço. Boa noite. Obrigado. Muito prazer. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Um abraço. Boa noite. Fecha aí.